Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Mercado e Consumo que você conhece, traz notícias sobre varejo, food service, comportamento do consumidor, shopping centers, franquias, enfim, tudo que está envolto aí com o consumo, né? A gente noticia em tempo real no portal mercadoeconsumo.com.br, repercute nas redes sociais e debate também aqui no Bora Varejar, que é o nosso podcast, como eu comentei, semanal, sempre com convidados super especiais para aprofundar aí temas dos mais variados. Antes de apresentar o nosso tema e o nosso convidado da semana, faço o convite para você já deixar o like aqui no nosso canal, dar o seu gostei, compartilhar esse conteúdo depois com quem você achar que pode trocar ideias, enfim, comentar aqui também na nossa área de comentários, deixar a sua análise, sua opinião, sua sugestão, enfim, sua crítica, por que não? O espaço aqui de comentários está aberto e é para você, tá bom? Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo, e hoje a gente vai falar de várias coisas relacionadas à mudança de comportamento do consumidor cada vez mais atento à qualidade, origem dos produtos, né? A experiência do consumo. Isso tem feito com que marcas tradicionais do varejo alimentar passem por um processo aí constante de inovação. Mas, claro, sem abrir mão da essência, porque a essência também é uma coisa que o consumidor quer, né? Quer ver isso nas marcas, nos produtos. Um mercado super competitivo, então é cada vez mais difícil inovar no portfólio, mas tem empresa que está conseguindo fazer isso, fortalecendo a presença em vários canais. Hoje, no Bora Varejar, a gente recebe o Pedro Rodrigues, diretor comercial da Milho de Ouro, para falar justamente sobre a trajetória da marca, a estratégia comercial e as principais tendências que devem orientar o portfólio da empresa neste ano de 2026, que está só no comecinho. Tudo bem, Pedro? Super bem-vindo. Prazer ter você aqui. Tudo bem, você, Ana? O prazer é meu aqui compartilhar com vocês aqui de algumas ideias e novidades, inovações. Prazer. Muito bom, porque a gente vai falar de inovação e vai falar também, como eu comentei, de manter a essência, né? De manter tradição quando a gente fala de marcas. Conta um pouco para a gente a história da Milho de Ouro, para começar já, como que ela foi evoluindo ao longo dos anos, justamente, sem perder essa identidade, né? Inovando, enfim, mantendo o seu vínculo ali com o consumidor, mas sem perder a sua identidade. Na verdade, aí, Ana, a história da Milho de Ouro começou em 1992, em Amparo, interior de São Paulo, aí onde eu sou segunda geração da família, onde meus pais fundaram a empresa, mais com o intuito de ser aí um complemento de renda, né, para o lar. E em 97 nós mudamos para São Paulo, foi quando a gente iniciou, a gente tinha uma marca que chamava Chipitos no passado, e aí em 98, logo depois a gente se mudar aqui para São Paulo, a gente iniciou a terceirização para a principal marca de snacks do Brasil e do mundo, e essa parceria de terceirização, ela durou aí durante 12 anos, foi quando eles encerraram a parceria em 2009, e a gente lançou nossa marca Lobits. Desde então, a gente caminha aí com as próprias pernas, voltado para qualidade, inovação, e novas experiências para os nossos consumidores também. Então, desde 2009 até o momento, é o nosso avanço no mercado através de novos mercados, novos clientes e também atingindo os mais variados públicos. Considerando, então, da fundação, mais de 30 anos, né? 32. Mas desse momento aí, então, 20 e poucos anos, né? Isso. Aliás, quase 20 anos, na verdade, né? 2009, você comentou, né? Isso, isso, são 16 anos, 17 anos. Que passa voando, né, esse tempo, enfim. E imagino que vocês tenham acompanhado você de uma geração já depois da fundação da empresa, né? Tem acompanhado, assim como a sua família acompanhou antes, a evolução desse comportamento do consumidor, né? A mudança desse comportamento. O que você destacaria aí de mudança de tendência mesmo de consumo que vocês viram? Para onde foi indo esse consumidor nos últimos anos aqui no Brasil? Eu acho que como tudo vem acontecendo de forma tão rápida, as mudanças vêm acontecendo de forma tão rápida na nossa sociedade como um todo, principalmente agora nessa era digital, as pessoas vão buscando cada vez mais por novidades, produtos de qualidade, acho que qualidade é mandatório, e cada vez mais a preços mais acessíveis, mais competitivos, né? Então, eu acho que hoje, no ponto de venda, o que precisa chamar a atenção do consumidor, sem dúvida, é uma roupagem de uma embalagem, ou uma caixa
diferente, algo que se destaque e também entregue a um preço competitivo, e quando ele passar por um processo de degustação ali no ponto de venda mesmo, que a gente tem feito bastante, ou até mesmo levar para casa e comer em casa, aquilo entregue a experiência para ele de sabor. Então, que a gente mais trabalha e inova constantemente na nossa linha de produto. O que você destaca aí para 2026, ou até do ano passado para cá, enfim, dos últimos anos para cá, de portfólio de vocês? Como que vocês estão inovando na prática aí? Então, na verdade, a gente passou agora recentemente por um processo de unificação das marcas, né? A Milho de Ouro era formada por 3 marcas, que é o Lobits, que é o salgadinho de trigo, o Tirateima, desculpa, o Lobits, que é o salgadinho de milho, o Tirateima, que é o salgadinho de trigo, aperitivo de trigo, e o Frix, que eram as batatas. Então, de um ano para cá, a gente passou por um processo de unificação, onde todos os nossos produtos passaram a ser Lobits, né? Isso visa uma facilidade de comunicação da nossa marca para o mercado também. Então, os salgadinhos de trigo passaram a se chamar aperitivos de trigo Lobits, aperitivos de trigo Lobits, a batata frita Lobits, e o Lobits propriamente dito, que já era o carro-chefe da companhia, que são os salgadinhos extrusados de milho. Então, essa foi a maior mudança que a gente passou nesse último ano, e também o lançamento de uma nova gramatura, que é o 200 gramas, que veio de uma forma disruptiva também, onde a gente comercializa esse produto dentro de uma caixa que tem um layout, um design já super interessante, onde a própria caixa é expositor no ponto de venda. Muito bom. Vocês começaram, a empresa começou em Amparo, né, no interior de São Paulo. Quais são os mercados principais da empresa hoje? Enfim, até porque vocês estão hoje atuando de São Paulo, né, diretamente. O mercado principal hoje da Milho de Ouro é a Grande São Paulo, né? Tá. Acho que hoje representa 60% do faturamento da companhia, mas a gente distribui para todas as regiões do Brasil também. A gente tem clientes em todos os estados, mas a massiva concentração está aqui na Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba e toda a região metropolitana aqui de São Paulo também. Muito bom. Falando ainda dessa questão de equilíbrio, né, entre inovação e tradição, você comentou aí de vocês inovaram por um lado quando unificaram as marcas, certo? Os produtos, né? Mas ao mesmo tempo, justamente para reforçar aí uma marca que já tinha tradição para vocês também. Como é que vocês equilibram essa questão de inovação e tradição? Porque a gente sabe que a tradição é o que trouxe vocês até aqui, né? Com certeza, mas também esse espírito de ir inovando constantemente. Como é que se equilibra isso no dia a dia do negócio? Na verdade, o equilíbrio ele acabou sendo um pouco mais fácil, porque o nosso principal produto já era Lobits, né, que eram salgadinhos de milho. Então, a gente falou, bom, a gente teria que entrar num processo de marketing e divulgação de 3 marcas. A gente nunca quis trabalhar o nome Milho de Ouro, porque acho que é um nome bem mais institucional também. Então, a gente pensou, bom, eu acho que o desafio ele vai ser um pouco menor, porque como o Lobits já é muito conhecido, nós precisamos tornar o salgadinho de trigo e as batatas Lobits conhecidas, né? Então, foi algo, sem dúvida, previamente estudado, analisado, feito uma pesquisa de mercado para entender se haveria aceitação. É óbvio que a gente trouxe uma roupagem de embalagem um pouco diferente também, não é uma roupagem como a de Lobits extrusados, que tem um personagem, então é diferente, é um produto mais maduro, o salgadinho de trigo e as batatas, vamos assim dizer, onde não aparecem a imagem do nosso personagem, que é um lobo-guará. Muito legal essa história do lobo-guará, inclusive, né? Como é que foi escolhido? Bom, tem tudo a ver com o nome do produto, né? Da marca, mas como é que foi escolhida essa imagem tão brasileira, né? É curioso porque a marca Lobits ela foi criada em laboratório, vamos assim dizer, né? Então, foi feito um estudo junto a uma agência, onde meus pais sentaram junto com essa agência, eles iniciaram um processo de brainstorming, aonde falaram, bom, a gente está no Brasil, precisamos lançar um produto que tenha uma identidade brasileira. E aí uma das pautas do assunto a abordar, a possivelmente trazer uma ideia, seria animais em extinção. Olha. Então, dentro dos animais em extinção, começaram a elencar os animais em extinção no Brasil. E aí, no meio deles estava lá o lobo-guará. E aí, como salgadinho tem muito esse apelo "its" no final, né? Sempre alguma coisa "its". Então, acabou sendo o Lobits. E aí, então, o nosso lobo-guará passou a se chamar Lobits.
Muito legal. O público, imagino, quer dizer, como vocês têm um portfólio que é amplo, imagino que o público é variável, mas é o público infantil, principalmente, de vocês? No Lobits extrusado de milho, sim. É um público infantil, mas quando a gente também agora entrando nessa categoria de 200 gramas, que é uma embalagem econômica, vamos assim dizer, que é um pacotão, então você acaba já tendo também os jovens e adultos também, porque é um produto que essas pessoas compram para compartilhar com os amigos, né? Então ele não tem só o apelo infantil. Aquele snack para um momento ali de fim de semana, né? Exato, Assim, com a exato. cervejinha, De né? um churrasco, alguma coisa nesse sentido. Muito legal. Do ponto de vista comercial, que é a sua área principal hoje de atuação, né? Como que é estruturada hoje a estratégia da Milho de Ouro para ganhar espaço e relevância nos pontos de venda? A gente tem dois caminhos, né? Que são os caminhos tradicionais. É o canal direto e indireto, né? O direto somos nós indo até clientes estratégicos, como os cash carries, autosserviço, que são os supermercados, e os indiretos através de distribuidores que dominam as suas regiões de atuação. Por exemplo, recentemente a gente entrou em um grande distribuidor na região de Ribeirão Preto. Então, ele é um distribuidor que vai nos apoiar a expandir as nossas vendas para aquelas redes de supermercado e também para o varejo tradicional, lojas de conveniência, padarias, adegas. Eles vão nos ajudar a fazer essa distribuição para esses clientes que hoje, por conta da distância, a gente não consegue chegar com volumes pequenos. Então, como ele está lá, ele acaba agrupando um grupo de produtos ao qual ele já trabalha com distribuição, e aí ele vai levar os salgadinhos Lobits juntos. Então, além desses dois canais tradicionais também, a gente está num processo de entrar também em marketplaces, né? Não nosso, mas entrar como Amazon, Mercado Livre, tem Marketplace do Martins, que é um grande atacadista também em Minas Gerais. Então, a gente está num processo de aproximação com eles também, para que a gente consiga fazer a distribuição do nosso produto via Marketplace. Muito bom. Acho que não dá para ficar fora, né, desses grandes marketplaces hoje, né? Não dá. Enfim, da internet como um todo, né? Sem dúvida. E aí, falando um pouco da relação que vocês têm com o varejista, e aí tanto essa relação direta como essa relação indireta por meio do distribuidor, né? Essa relação mudou nos últimos anos. Hoje, o que você diria que a indústria precisa entregar, fora o produto, obviamente, né? Um produto de qualidade, um produto que tem apelo, para ser, de fato, parceira do varejo? Eu acho que ela precisa entregar serviço, né? Então, eu não sou apenas uma indústria de snacks. Eu sou uma empresa que fabrica snacks e entrega serviço juntamente com snacks. O que eu quero dizer com serviço? Agilidade de entrega. Então, geralmente, o meu cliente, ele me faz o pedido, o salgadinho é um produto de altíssimo giro. Então, ele não tem estoque, porque também é muito volumoso. Então, ele me faz o pedido, ele quer receber amanhã, né? Então, quanto antes eu entregar, melhor. Então, mais a parceria se estreita nesse sentido. Além disso, também, a gente precisa ter repositores e promotores nos pontos de venda. Fazendo o quê? Repondo os produtos em gôndola. Geralmente, os grandes e médio varejistas, eles não têm pessoas para repor o produto na gôndola. Então, nós temos empresas contratadas para nos apoiar. E aí, dentro disso, seguem nossos padrões e rigores de como fica a exposição de cada produto. Além do mais, também, outro ponto, a gente está constantemente fazendo degustação no ponto de venda, né? Então, a degustação, ele é um cartão de visita dos nossos produtos para quem não conhece. Então, a pessoa pode ver o produto na gôndola, mas ela não conhece, ela acaba pegando a marca que ela já conhece, geralmente é a marca mais famosa, e então ela acaba se surpreendendo com a qualidade de produto que a gente entrega. Então, isso é um cartão de visita, porque da próxima vez que a pessoa passar na gôndola, se não tiver uma degustadora, ela fala, nossa, eu já comprei esse produto, o produto é muito bom. Então, o que a gente busca é serviço. Além disso, também estreitando sempre essa questão de inovação, né? Então, a gente vai entrar agora num momento de Copa do Mundo, um ano um pouco mais conturbado, né? A gente tem menos dias úteis também, por conta de eleições, etc. Então, o que a gente pode trazer de inovação para o ponto de venda para que a gente atraia cada vez mais consumidores a aumentar o consumo da categoria, né? O que é bom para nós e também para os nossos clientes.
Exato. E para o varejista, né? Você está falando desse tipo de serviço que vocês fazem, essa questão de degustação, enfim, da reposição, é um serviço que vocês prestam que acaba facilitando a vida do varejo ali no dia a dia, né? Com certeza, com certeza. E acaba, assim, é impressionante o quanto impulsiona as vendas, né? Isso tem até nos surpreendido também. A gente conhece a qualidade dos nossos produtos e elas só tendem a melhorar. Então, a gente tem notado muito um retorno muito rápido a respeito de todo esse processo de degustação que a gente vem fazendo nos pontos de venda. Então, tem sido muito interessante. Bom, daqui a pouquinho voltamos a falar com o Pedro Rodrigues, da Milho de Ouro, sobre as estratégias aí da empresa para manter a essência e inovar ao mesmo tempo, né? Desafio de grandes empresas, de empresas que têm muito tempo aí de estrada, e não é um desafio fácil, mas ele está contando um pouco mais da história da empresa e como está enfrentando aí esse momento aqui para a gente no Bora Varejar, que volta rapidinho, rápido intervalo, já já a gente volta, não saia daí. De volta com o Bora Varejar dessa semana, recebendo Pedro Rodrigues, diretor comercial da Milho de Ouro. No primeiro bloco, ele já contou aí um pouco da história da empresa, que tem anos de estrada, começou no interior de São Paulo, hoje se espalha aí por todo o Brasil. Falou sobre estratégias para ser parceira do varejo, né? Como emparcerar de maneira que o varejo seja beneficiado também dessas parcerias, que são super importantes para alavancar vendas, né, dos dois lados. E eu queria falar um pouco de canais, Pedro, agora. Quais canais têm sido mais estratégicos hoje para Milho de Ouro? Imagino que vocês estão em vários, né? Você mesmo comentou que estão indo para Marketplace agora, que é um momento novo, mas vocês estão em atacarejo, né? Aqueles cash and carry que a gente fala, no supermercado tradicional, supermercado regional, enfim. Como vocês se dividem aí? Quais são os canais principais de vocês hoje? Hoje a gente busca estar presente em todos os canais, né? Por último, os marketplaces, onde nós estamos aí nos aproximando para que a gente inicie muito em breve essa parceria também. Mas hoje os principais canais que nós atuamos sim, os cash and carry, né? E também o autosserviço, que são as redes de supermercado, pequena, média e grande. Mas também a gente não pode deixar de destacar o atacado doceiro, que é um atacado mais periférico, que é um atacado específico para doce, né? Então, assim, chocolates, balas, chicletes, e aí a gente pode trazer até dentro de um cenário de... em alguns estados se chama bomboniere, né? Então, existem vários tamanhos. Existem grandes players aqui em São Paulo por ser aí a principal centro de consumo do Brasil. Existem grandes atacados doceiros, que foi onde a gente começou, de fato, a nossa marca, né? Porque como que eu chegaria nos grandes cash carry sem ter nenhuma relevância no mercado? A gente não seria aceito. Então, a gente começou por eles, e a gente faz a manutenção desse canal também, que é muito importante para nós. Então, junto com os atacados doceiros, os cash carries, autosserviço, que são os supermercados, e também agora o varejo tradicional também, por meio do canal indireto dos distribuidores, onde faz a entrega em adegas, lojas de bebida, conveniências, padarias e etc. Né? Então, todos os canais têm muita relevância para nós. Uns a gente considera que tem uma maior numérica, ou seja, são mais pontos de venda, e outros a gente considera uma maior ponderada, onde há mais volume, né? Então, todos a gente tem uma estratégia muito bem definida para cada um. Muito bom. E curioso você citar essa questão dos atacados doceiros, né? Não é todo mundo que traz isso aqui à tona no nosso podcast, até porque não é todo mundo que usa esse canal, mas é um mundo, né? É um mundo, né? Tem aí também grande relevância e tudo mais. E os atacados, de maneira geral, que tem ganhado maior relevância do comportamento do consumidor também, né? O consumidor tem frequentado, não é só para quem revende produto, né? O consumidor final também tem visto nos atacados formas, enfim, de se abastecer e tudo mais, né? Ganharam bastante relevância aí nos últimos anos.
Algumas questões aqui para você dizer se elas estão no radar, né, da Milho de Ouro, de que forma, e até como isso se traduz nos produtos que vocês têm, que são tendências que a gente tem falado bastante aí. Você já falou até um pouco sobre conveniência, né? E aí falando mais de ponto de venda, mas conveniência é algo que o consumidor busca cada vez mais, saudabilidade é algo que ele procura também, e sustentabilidade, né? E de maneira mais ampla, tudo que a gente fala enfim, impacto no meio ambiente e tudo mais. Como é que vocês estão atuando nessas frentes? Na verdade, quando a gente fala em saudabilidade, nós temos um know-how produtivo de produtos saudáveis. A gente produziu aí para grandes players e produz ainda até hoje em terceirização produtos saudáveis. Hoje nós não temos no nosso portfólio próprio. A gente busca aí pelos próximos 24 meses estruturar um portfólio para isso, de produtos saudáveis, proteicos, com matérias-primas orgânicas. A gente percebe que existe, principalmente nos grandes centros do Brasil, nas capitais, começando aí para o São Paulo e Rio de Janeiro, existe um nicho que está cada vez mais se tornando relevante para essa linha de saudabilidade. Então, a gente já está começando, sim, os estudos para isso, e muito em breve a gente deve ter uma linha de produtos saudáveis, né? Quando a gente fala muito em meio ambiente, a Milho de Ouro se preocupa muito com isso, né? Hoje nós somos certificados por uma certificação internacional de qualidade, então quando a gente fala em qualidade, a gente precisa falar em qualidade do processo produtivo, em qualidade do nosso processo de descarte, onde é feito todo esse descarte. Então a gente tem todas aí as licenças e certificações também da prefeitura da cidade onde nós estamos, que é Embu das Artes. Então, a gente se preocupa muito com isso, com o meio ambiente, como que a gente faz auditorias também nos nossos fornecedores de embalagem, de matérias-primas, de uma maneira geral, para que a gente não tenha, possivelmente, nenhum susto que possa impactar de alguma maneira negativa o nosso negócio. E a questão de conveniência está muito atrelada, inclusive, ao tipo de produto que vocês fazem, né? A conveniência que a gente percebe, né? É um mercado que lá fora é muito grande, né? Então, você pega lá uma 7-Eleven nos Estados Unidos, por exemplo, que você vê uma a cada esquina, né? Eu acho que o tempo, a gente tem uma sensação de encurtamento do tempo, né? Acho que por conta de tanta interação, seja com meio digital e etc. A gente está sempre correndo, a gente está sempre atrasado, a gente está sempre, nossa, eu preciso sair correndo de casa. Então, assim, as pessoas acabam passando na frente dessas conveniências. No Brasil, a gente tem casos agora de conveniências que estão em franco processo de expansão, e essas pessoas entram lá rapidamente, pegam alguma coisa para consumir no meio do caminho, para consumir no ônibus, para consumir no metrô, para consumir no carro. Então, e a gente também tem até agora também um outro mercado também que é muito curioso, né? Que são os mercadinhos de condomínio, né? Então, assim, acho que hoje... A hiperconveniência, né, daí. Exatamente. Aqui em São Paulo hoje, acho que são poucos condomínios, eu não sei te falar em dados exatos, mas são poucos condomínios que não possuem um mercadinho, por menor que seja, né? Então, o que é a conveniência, a comodidade? A pessoa está em casa, está faltando algum pão, alguma coisa na casa dela, ela desce ali no condomínio, rapidamente pega, principalmente em São Paulo, onde o trânsito está cada vez mais caótico e intenso, né? Então, as pessoas tendo essa facilidade, elas acabam acessando essas conveniências, e as conveniências também estão mais presentes nas regiões urbanas mesmo, né? Então, eu não preciso sair ali do meu bairro ou da minha rua para encontrar uma loja de conveniência. Imagino que também a ida de vocês para Marketplace tem a ver com isso, né? Com certeza. Com ampliar essa conveniência, né? Mais um canal, porque o consumidor às vezes é o mesmo, mas que usa canais diferentes, né? Vai no atacarejo, em determinado momento vai no mercadinho, para na conveniência, enfim, usa diversos canais ao mesmo tempo, né? É o consumo online, né? A gente acho que está aí para todos nós, né? Eu acho que não tem mais questão de idade. Eu pego meu pai, que tem mais de 70 anos, ele é um consumista online, consumista dentro do bom senso, obviamente, mas ele consome online, né? Então, eu também. Então,
vou dar um exemplo aqui bem bobo, né? Mas esses dias eu percebi que as minhas pastas de dentes estavam acabando. Eu entrei rapidamente lá num desses marketplaces e comprei a pasta que eu quero, e aí os preços são competitivos, não é mais aquela coisa de entrega rapidamente, entrega em 1, 2 dias na minha casa, algo que eu não vou precisar de imediato. Então, eu acho que essa comodidade, esse conforto, a gente também precisa ter a oferta dos nossos produtos nesses canais, né? Obviamente, por meio de divulgação dentro desses canais, então, para que o produto cada vez mais seja mais conhecido, né? Muito bom. Estamos indo para o final, mas tenho 2 perguntinhas ainda antes do nosso quadro, que é o checkout. Primeira delas, principais desafios comerciais que vocês enfrentaram recentemente, que aprendizados deixaram? Imagino que isso aí enfim, renderia um programa à parte, né? Mas alguns desafios aí, talvez. O maior desafio, Ana, e ainda é até hoje, né, é o poder de convencimento para os meus clientes. Não digo os meus consumidores, os meus clientes, porque eu preciso ofertar meu produto no ponto de venda, né? Então, à medida que eu vou avançando em redes estratégicas, em todos os centros onde eu estou presente, isso acaba sendo um pouco mais facilitado abrir outros clientes, né? Mas até então, é muita persistência, insistência. Você vai uma vez, você vai 2, vai 3, vai 4, vai 5. Existem estudos hoje que para você obter êxito, você precisa visitar um cliente ou um possível cliente, um prospect, 8 vezes, né? Caramba. Então, eu acho que a gente nunca desistiu porque a gente sempre confiou muito na qualidade dos nossos produtos. É unânime quem come os produtos equipara ao líder de mercado em questão de qualidade, sabor, crocância, apresentação de embalagem. Então, o maior desafio é, de fato, conseguir sentar com o tomador de decisão, né? E depende da empresa, da rede, etc., passa por todo um crivo de aprovações. A gente teve negociações aí que já duraram 10 anos, né? Desde lá do passado, enfim, aí troca a pessoa, vem outra pessoa, vai outra pessoa, mas a gente está tendo até algumas surpresas interessantes, principalmente agora nesse começo de ano, com uma grande referência de supermercado no ABC, e ele também tá surpreso. Ele fala, cara, a gente não tá vencendo vender o produto, de tanto que a gente vende, de tanto que a gente vende. Então, assim, Pedro, acho que já é interessante a gente marcar uma reunião com o presidente para vocês, enfim, sabe? Então, a gente fica muito feliz e satisfeito, que acho que todo o esforço valeu muito a pena. E ainda tem mais muita coisa por vir aí nos próximos meses e nos próximos anos. Muito bom. Para encerrar, mas antes do checkout, é uma pergunta que já é quase um checkout, mas seria: que conselho você daria para marcas de alimentos, você, enfim, mas marcas que querem crescer no varejo, mantendo como vocês estão fazendo, né? Consistência, uma boa margem, obviamente, e relevância no ponto de venda também. A nossa missão, visão e valores dentro da Milho de Ouro hoje, ela tem como qualidade o ponto central. Tá? Então, nós precisamos ter qualidade de produto, qualidade de serviço, qualidade de atendimento, qualidade de preço competitivo. Preciso ter um preço competitivo, preciso me colocar numa posição. Quando a gente fala em preço competitivo, a gente não está falando em ser primeiro preço, porque isso acaba não te trazendo margem para investir no negócio, né? Você acaba ficando refém de alguns clientes. Então, se tem uma dica, um conselho que eu trago para todos que estão assistindo, foquem em qualidade. Foquem em qualidade. Busquem sempre os melhores fornecedores, a melhor sensação de surpresa mesmo do consumidor quando consumiu o produto e falar, nossa, eu não imaginava que era tão bom assim, né? Então, eu acho que isso é o melhor e maior conselho que eu posso trazer. Qualidade em tudo que for fazer. Bom, chegamos ao final de mais um Bora Varejar, hoje com o Pedro Rodrigues, da Milho de Ouro, e a gente chega ao nosso tradicional quadro, checkout, em que a gente pede para o convidado mandar um recado final aí para o nosso público, né? Pensando que a gente está falando principalmente para o varejista, mas também para empresas como a Milho de Ouro, né? Para empresas que estão aí, de repente, começando essa jornada de produção, enfim, para concorrer com gigantes do mercado, se mostrar também no varejo.
Que conselho final você daria aí para os nossos espectadores, Pedro? Ayana, o principal conselho que eu dou é investir em qualidade de produto, em qualidade de serviço, em qualidade de entrega, de atendimento, em qualidade de treinamento aos seus vendedores, ao time comercial, ao time de trade, time de marketing, numa precificação adequada, não sendo o produto mais barato, porque você acaba sendo um pouco limitado aos investimentos, mas buscar qualidade em tudo que se faz, principalmente produto, para que quando o consumidor, no caso de alimentos, se surpreenda ao degustar o produto. Então, qualidade é a minha sugestão de foco para todos que buscam cada vez mais um espaço no varejo. Muito bom. E não é fácil, né? Não é algo que se conquista assim. Não é fácil. Exato. Precisa de muito trabalho, muita persistência, enfim, e apostar, né? De fato, investir, né? Na qualidade, como disse aí o Pedro. Pedro, super obrigada pela entrevista aqui no Bora Varejar. Foi um prazer te receber. Como eu disse, novidades sobre a Milho de Ouro. Estamos aí apostos para noticiar diariamente na Mercado e Consumo, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigadíssima, obrigada a você também que acompanha semanalmente aqui o Bora Varejar e diariamente, a todo instante, a todo portal mercadoeconsumo.com.br, todas as notícias sobre varejo, consumo e serviços no Brasil e no mundo. Deixe seu like aqui, escreva seu comentário, mande sua sugestão, enfim, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai se interessar por ele. É sempre um prazer estar aqui e até a próxima.